Boa noite, Diego. Boa noite à igreja aí de Laranjeiras. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Ezequiel, que bom que você aceitou o nosso convite em abençoar a nossa igreja. O Ezequiel, ele é teólogo, é escritor, ele tem três livros digitais, né, Ezequiel? Eu tenho bastante livros publicados, Diego. Acho que está partindo para o oitavo agora. Aí tem várias mídias diferentes. Ah, legal. Eu tenho três que o Ezequiel me deu, muito bom, conteúdo de grande aprendizado. E se vocês quiserem ter mais informações, depois vocês possam estar conversando com ele. Ezequiel, não vou tomar o seu tempo, vou entregar para você, que eu sei que logo mais você tem outra live, e que Deus possa estar te usando nessa noite, mais uma vez. Amém, Diego. Muito obrigado. É uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui com os irmãos no contexto de louvor, de oração e de meditação da palavra de Deus, tá bom? Eu vou convidar vocês, se puderem, a fazer uma oração comigo antes da mensagem, para que o Espírito Santo possa me usar e possa abençoar cada um. A gente depende totalmente da ação do Espírito, da direção do Espírito sobre cada ponto da nossa vida, e nesse momento não seria diferente, não é verdade? Então, assim como estamos, vamos orar, aqueles que puderem. Senhor Deus maravilhoso e eterno, obrigado porque vamos abrir a tua palavra nesta noite. Nós queremos entregar a nossa vida, nossa saúde, nossa família, nossa vida financeira, acima de tudo, a nossa mente, o nosso coração, pedindo que o Senhor fale a nós aquilo que seja a tua vontade, a tua verdade, a tua palavra, e que ela cale fundo ao nosso coração, e que nós possamos sair deste culto hoje abençoados, transformados, capacitados para cumprir a missão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, eu vou explicar para vocês assim um pouquinho da inspiração por detrás da mensagem que eu trago para vocês essa noite. Aqueles que quiserem já abrir a Bíblia, quiserem e puderem, né, naturalmente, Atos capítulo 13, nós vamos ler do verso 16 até o verso 43, tá? E enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixa eu explicar para vocês basicamente qual foi a minha inspiração para falar essa noite, tá? Há alguns meses atrás, eu comprei e fiz a leitura desse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver. Paulo, uma biografia, do teólogo anglicano N.T. Wright. O N.T. Wright é um cara extraordinário, se vocês não o conhecem, é esse rapaz bonito aí de barbas brancas e sem cabelo, né, de óculos. Ele é um dos maiores eruditos, né, do estudo bíblico no mundo hoje, especialmente com essa ênfase em Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Paulo é um universo em si na teologia bíblica, né? Isso não quer dizer que ele é mais importante do que os demais escritores bíblicos, isso não é verdade. Mas provavelmente a obra de Paulo suscitou mais discussão do que a obra da maioria dos demais escritores bíblicos. Talvez para rivalizar com Paulo aí, você tem alguém do tipo assim de Moisés, que também foi outro líder do povo de Deus, que a sua obra suscitou assim discussões infinitas, né, em termos acadêmicos e teológicos. E basicamente esses seriam os dois grandes expoentes da teologia, né? Moisés e Paulo, Antigo e Novo Testamento, sem de nenhuma forma minimizar os demais. Eu tenho muitos livros aqui na minha biblioteca a respeito de Paulo, já li muitos materiais específicos a respeito de Paulo, tanto a sua vida, quanto a sua obra, quanto a sua teologia. E eu queria dizer para vocês que esse material me impressionou e me abençoou imensamente. Inclusive, eu deixei aí em um dos comentários do vídeo um link para, se você quiser conhecer o material, acessar, comprar, acredito que seja 30, 40 reais, para você adquirir esse material. Ele tem 400 e pouquinhas páginas, 470 páginas, mas é um material de fácil leitura, fácil compreensão, que dá um panorama geral da vida, obra e teologia de Paulo, tá bom? E o que acontece? Eu, inspirado um pouco nesse material, que foi um material assim que
deu um novo direcionamento assim para o meu ministério particular, né? Estudando as coisas que Paulo passou, que Paulo pregou, que Paulo suportou em contextos aí de perseguição, de polêmica, de dificuldades, de lutas, de sofrimentos. Eu tive assim uma visão do quão pouco eu sofro, ou do quão pouco eu faço, ou do quão pouco eu sou, né, diante de alguém como Paulo. E isso me inspirou a trabalhar mais, a orar mais, a produzir mais, a fazer mais, independentemente do sofrimento, da perseguição, dos problemas que são naturais no cumprimento da missão. E Atos capítulo 13 não é um texto escrito por Paulo, isso é interessante. Esse é um texto escrito por Lucas, mas ele apresenta aqui a descrição daquilo que provavelmente é o primeiro sermão que Paulo pregou, né? Ele pregou ali na cidade de Antioquia. Antioquia foi o lugar onde, primeiramente, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, né? Algo como pequenos cristos, imitadores de Cristo, pessoas que falam de Cristo. Antioquia foi um grande centro de produção de teologia cristã, conservadora, muito interessante, e ela foi palco aí da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, né? E essa aqui foi a primeira. Paulo tem uma história muito extraordinária. Ele foi uma pessoa que perseguiu a igreja, que queria matar os cristãos, que queria realmente extirpar o nome de Jesus da face da terra. Ele tem um encontro dele lá na estrada para Damasco, e inclusive o N.T. Wright conta essa história de uma forma magistral, assim, tanto a história do seu encontro com Cristo, quanto dos desdobramentos, inclusive de que Paulo ele não saiu do encontro com Cristo na estrada para Damasco para já sair pregando. Né? Sim, logo o relato vai dizer que ele vai pregar e ele vai dizer que Jesus é o Cristo, ele vai meio que comprovar ali com base nas escrituras que Jesus é o Messias, mas existe uma experiência antes de Paulo começar a pregar. Inclusive, o próprio livro de Atos fala que Paulo vai para a região da Arábia, né? E o próprio livro de Gálatas também fala isso, né? Que ele foi para a Arábia. E aí o N.T. Wright ele fala que provavelmente, quando Paulo teve o encontro dele com Cristo, ele fez a mesma viagem que Elias fez para a Arábia. Para onde é que ele foi? Para o Monte Sinai, né? Naturalmente, essa é uma interpretação, você não precisa levar isso a ferro e fogo, como sendo uma revelação divina, mas o N.T. Wright tem essa ideia de que Paulo foi lá para o Monte Sinai, assim como Elias, e ora para buscar entender tudo aquilo que estava acontecendo. E quando ele volta para Antioquia, então ele passa ali um tempo na igreja, e é muito interessante assim tudo o que acontece com ele, né? E até que chega algum momento que ele vai então ser separado, né, para a viagem, né? A viagem para a primeira viagem dele lá missionária. E antes dele partir para a viagem, etc., ele dá o seu testemunho em Antioquia, no contexto ali daquelas sempre polêmicas, né, entre os judeus, né? Os cristãos iniciais todos eram judeus, e depois é que vai haver uma ruptura um pouco maior e uma diferenciação um pouco maior entre judaísmo e cristianismo. Inclusive é desse desdobramento histórico que os cristãos vão, por exemplo, abandonar a guarda do sábado e começar a guardar o domingo por essas influências para se distanciar do judaísmo, e nisso nós cremos que começa um processo de apostasia no cristianismo, inclusive que o próprio Paulo pregou, né, que viria uma apostasia, o homem da perdição, aquela coisa toda lá em 2 Tessalonicenses, muito interessante. E Paulo, inclusive, quando ele prega aos líderes da igreja em Éfeso, né, que também é relatado no livro de Atos, ele fala que até entre aquelas pessoas que o estavam ouvindo, haveriam aqueles que iriam perverter a verdade, iam querer fazer da igreja comércio, iam querer
trazer o rebanho após si mesmos, né? E Paulo fala isso com tristeza, e é muito interessante o contexto todo. Mas, sem tentar alargar o contexto demais, Paulo sempre teve essa oposição da parte de judeus que não concordavam com eles, fossem eles judeus não cristãos ou mesmo judeus cristãos. E um dos grandes pontos de controvérsia tinha que ver um pouco com a prática da circuncisão, mas não somente, né? Paulo era um homem que pregava o evangelho de tal maneira que suscitava naqueles que discordavam dele impressões muito negativas, né? A gente não entende muito isso, às vezes, quando a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia é escrita de uma perspectiva de quem concorda com Paulo. Lucas, que escreve Atos, foi um companheiro de Paulo na viagem, né? Ou em viagens, em alguns contextos, inclusive, etc. E o próprio Paulo vai ter as suas cartas canonizadas e também estão presentes na Bíblia, né? Mas se os inimigos de Paulo tivessem escrito a Bíblia, você teria uma descrição muito diferente dele. Paulo seria pintado como um herege, um perturbador, uma pessoa polêmica, uma pessoa ruim, uma pessoa que estava abandonando o Deus verdadeiro e a verdade bíblica, inclusive circuncisão e muitas dessas outras coisas. Isso é importante de vocês entenderem. Imagine, por exemplo, assim, hoje nós adventistas temos as nossas tradições particulares, segundo as quais a gente entende que são coisas importantes do nosso estilo de vida, da nossa cultura e da nossa identidade cristã, né? Os judeus também tinham a mesma coisa, entenda dessa forma, né? Então, por exemplo, a circuncisão para o judeu era tão importante quanto uma guarda do sábado para um adventista. Era impossível o judeu imaginar a si mesmo sem a circuncisão, tanto quanto o adventista não consegue se imaginar sem a guarda do sábado. E daqui a pouco surge, vamos pensar assim, um adventista dizendo que não precisa guardar o sábado. Você imagina o quanto ele seria malquisto na comunidade adventista? Basicamente esse era Paulo, só que ele não estava falando, na verdade, contra o sábado, mas contra a necessidade de circuncisão, e em especial não tão voltada para os judeus, mas para os gentios. É como se eu fosse um adventista, vamos pensar assim, que quisesse trazer mais pessoas para a igreja adventista, mas dizendo, ó, esses novos convertidos não vão precisar guardar o sábado, tudo bem com vocês? Aí você imagina o tamanho da polêmica que isso ia virar dentro da igreja adventista. Basicamente foi algo parecido com isso que Paulo fez na época dele. Aí você começa a entender por que Paulo era uma pessoa que evocava esses sentimentos tão fortes. Então quem gostava dele gostava demais. E quem não gostava dele queria matar esse homem. Inclusive, em muitos momentos do ministério de Paulo, ele foi espancado, apedrejado. Inclusive, eu gosto de dizer que Paulo foi morto antes de escrever a primeira carta dele que está presente no Novo Testamento. Como assim? A Bíblia diz que quando ele vai ali pregar na região da Galácia, né? Inclusive isso está em Atos capítulo 14, Paulo não tinha nem escrito nenhuma carta, mas ele é apedrejado e deixado como se fosse morto. Lá o capítulo 14, verso 19. Sobrevieram alguns judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram a Paulo. Arrastaram-no fora da cidade, dando-o por morto. O texto dá a indicar que Paulo, as pessoas tiveram a impressão que ele morreu, mas ele não morreu. Mas se fosse o caso dele ter morrido, a única maneira da gente ter as cartas dele hoje seria que Deus tivesse, por exemplo, ressuscitado ele, né? E, na verdade, o que aconteceu aqui, independentemente disso, é que Paulo foi liberto da morte certa por Deus, né? E talvez aí, inclusive, Deus passou a impressão para aqueles apedrejadores que Paulo já havia morrido e Paulo não tinha morrido. E aí, por isso, Paulo continua a sua obra de evangelização e adiante ele vai escrever as suas cartas e por isso a gente vai ter as cartas de Paulo, que se Paulo tivesse morrido nesse momento, nós não teríamos ouvido falar dele, né? Muito interessante. Mas vamos voltar para o capítulo 13, e ali é a descrição do primeiro sermão pregado por Paulo. Eu vou ler para vocês a partir do verso 16 até o verso 43.
É bastante texto, tá? Então eu peço a atenção de vocês para não se dispersarem. E depois eu volto comentando os pontos principais. Aí a Bíblia diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes a terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. Só um adendo aqui, tá? O nome original de Paulo, descrito na Bíblia como Saulo, em hebraico seria o nome Saul, tá? O nome do primeiro rei de Israel. Inclusive, Paulo também era fariseu da tribo de Benjamim, tanto quanto Saul, né, era também da tribo de Benjamim. Continuando no verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Vamos parar por aqui, depois eu leio os outros versos para a gente ir devagar. Aqui, a história que Paulo conta começa com Deus. Deus é o personagem principal dessa história. E Deus tem um povo, que é o povo de Israel. E, naturalmente, Paulo, nesses 4, 5 versos aqui, ele conta toda a história. Desde o Egito, onde o povo prospera, e aí a gente sabe, o povo vai se tornar escravo, Deus vai libertar o povo da terra do Egito com milagres e aquela coisa toda contra Faraó. E aí existe toda uma história, né, dos juízes até Samuel, até Saul, até Davi, até Jesus Cristo. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está contextualizando a história de Israel para se focar naquele que é o Messias de Israel, Jesus Cristo. E Jesus aqui ele é descrito como o Salvador. Esse é um ponto primordial na teologia de Paulo. E agora ele vai falar um pouquinho sobre a história de Jesus. E ele diz no verso 24 assim: Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, Jesus, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele, de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi confiada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Paulo direciona a sua história e o seu sermão a Cristo e a Cristo crucificado. Ele vai dizer que a história de Jesus começa com a pregação de João Batista, que João Batista foi confundido com alguém que provavelmente ele mesmo em pessoa seria o Messias, alguma coisa desse tipo, mas ele não era.
Só que é engraçado que João Batista aponta para Cristo e diz que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus, mas Jesus também fala a respeito de João Batista no Evangelho, né? E Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele diz que daqueles nascidos de mulher, João Batista era o maior. Isso é muito interessante, porque o maior homem nascido de mulher é pequeno diante de Jesus. E aí você já pode parar para imaginar. Então esse Jesus ele é grande. Ele é maior do que o maior homem na face da terra. E o que ele tem a nos oferecer? Beleza? Riqueza? Fama? Poder militar, político, econômico, social? Nada disso. O que Jesus tem a nos oferecer é a sua morte. Isso é extraordinário. O que torna Jesus o mais importante dentre todos os homens, muito acima de João Batista, não é beleza, não é riqueza, não é poder político, não é força militar, não é nada, a não ser o fato de que ele morre. Mas por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque ele que morre por nós é aquele que viveu uma vida sem pecado. Paulo, adiante, quando ele vai escrever as cartas dele, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ele vai explicar isso, inclusive, contando desde a história de Adão e Eva, né? Adão e Eva pecaram e por isso a morte entrou no mundo e a morte passou a todos porque todos pecaram. E Jesus é a única exceção a esta regra de que o salário do pecado é a morte e a gente morre porque a gente peca. Jesus morreu, mas não pecou. E entregou a Deus uma vida sem pecado, em substituição da nossa. E por causa disso que ele fez por nós, porque ele foi torturado, condenado injustamente, crucificado, morreu e foi sepultado, é que o verso 30 se torna um verso extraordinário. Extraordinário pela simplicidade e extraordinário pela mensagem. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são as suas testemunhas perante o povo. Essa é uma mensagem extraordinária. Esse Jesus que morreu, tendo sido o maior homem, maior do que o maior homem que já viveu, ele não simplesmente morreu, mas ele morreu e ressuscitou. E ele foi visto por muita gente que agora são as suas testemunhas diante do povo. Aqui você tem Paulo falando do início da história da igreja cristã, extremamente interessante, extremamente emocionante, né? A mensagem da palavra de Deus. E aí agora Paulo coloca a si mesmo diante dessa história, no verso 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, né, no Salmo de número 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira eu disse, e o cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso diz também em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, ou seja, morreu, e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste Jesus, e por meio dele
todo o que crê é justificado. De todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-lo contar. Irmãos, eu fico até emocionado, arrepiado de ler esse texto. Ele conta os primórdios da pregação do Evangelho. As primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitar foram aqueles que andaram com ele, né? Inclusive os próprios 11 discípulos que se tornaram os 11 apóstolos, diante do fato de que Judas havia se suicidado. E aí depois ele é substituído lá no contexto, inclusive, do livro de Atos, né? Por Matias, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Inclusive, alguns dizem, né, que a igreja deveria ter esperado um pouquinho e Paulo seria o 12º apóstolo no lugar de Judas, né? Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. Foi outro que substituiu Judas, que não Paulo. Conquanto Paulo teve o seu apostolado no dia que ele foi encontrado por Jesus lá na estrada para Damasco, e agora Paulo é testemunha junto com aqueles outros testemunhos, né? E assim como aquelas pessoas viram Jesus ressuscitado, Paulo também viu Jesus ressuscitado. E agora nós pregamos o evangelho, tanto Paulo quanto os cristãos de uma forma geral. Agora eles têm uma mensagem de que Deus cumpriu profecias e promessas através do evangelho, que estavam presentes em Moisés, nos Salmos, nos profetas, de que muitas coisas que Deus falou com Davi e para Davi se cumprem no descendente de Davi, que é Cristo. E tem muita coisa interessante aqui, né? Inclusive ele fala aqui da morte de Davi como um sono, né? Paulo, inclusive, vai repetidamente usar essa metáfora do sono para se referir à morte. Então, na perspectiva de Paulo, a morte não é o despertamento da alma para sair do corpo, para viver em algum universo paralelo por aí. A morte é o sono, né? É o descanso, é a inconsciência até a ressurreição. E porque Jesus ressuscitou, agora nós podemos pregar uma mensagem extraordinária. Seja você judeu ou gentil, você é um pecador diante da lei de Deus. Os judeus, eles não faziam muitas coisas que os gentios faziam. E por isso eles muitas vezes se sentiam melhores do que os gentios. Isso é interessante. Entretanto, o que acontece? Os judeus, eles tinham lá o templo, né, de Jerusalém, onde eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Inclusive, no próprio dia da expiação, quem não participasse do dia da expiação lá, de acordo com Levítico 16 e Levítico 23, seria eliminado do meio do povo. Então, o que isso tem? O que isso quer dizer? Qual é a implicação que isso tem? Que, conquanto os judeus não fossem iguais aos gentios, eles, judeus, também eram pecadores. De maneira que não sobra nenhuma classe na humanidade sem pecado. É como a gente dizer assim, né? Os não adventistas é tudo pecador. Mas antes que você conclua que adventista não é pecador, o que Paulo diria é que nós também somos pecadores. E por isso, inclusive, porque Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos pregar a mensagem do perdão dos pecados. E isso é uma coisa extraordinária. Porque o que Jesus fez faz com que a gente tenha perdão do que não tem perdão, ok? Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pode purificar o que de outra maneira não tem purificação. O que Jesus fez na sua vida e na sua morte soluciona o que não tem solução. E isso tanto da perspectiva do judeu ou do adventista, como do gentil e do não adventista.
porque ninguém é melhor que ninguém, conquanto somos chamados a ser diferentes. Diferentes da maioria, ou diferentes daqueles que não conhecem a Deus, não obedecem o Evangelho, ou não creem em Cristo, ou se entregam à devassidão do pecado. Mas ainda que não o façamos, permanecemos pecadores. E unicamente na redenção que Cristo realizou na cruz é que nós podemos ser justificados de tudo aquilo que é impossível ser justificado mediante a lei que Moisés escreveu. E aí eu queria aproveitar ainda o tempinho que a gente tem e falar um pouco a esse respeito. Existe um livro de Ellen White que é muito interessante, que se chama Patriarcas e Profetas. Nesse livro existe um capítulo chamado Os Dois Concertos. E ela comenta um pouco das questões da velha aliança, né, que foi estabelecida entre Deus e Israel no contexto ali de toda a história de Moisés e tudo mais, e a nova aliança estabelecida em Cristo. E é muito interessante que a Ellen White ela faz uma aplicação a partir de Romanos capítulo 8, falando um pouco sobre esse tema que Paulo fala aqui em Atos capítulo 13. E lá no capítulo 8 de Romanos, eu vou dar uma lida para vocês, Paulo fala assim, né? A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado e com efeito, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos pela carne, mas pelo Espírito. Quando Ellen White comenta esse texto em Patriarcas e Profetas, ela faz uma aplicação muito interessante. E ela diz assim: a lei não podia justificar o homem, porque na sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Lembra do que eu falei para vocês que o israelita ele não era devasso e imoral e idólatra como os gentios. Mas ele também tinha que participar dos rituais do santuário e oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Então a ideia é o seguinte: não importa o quão bom ou diferente você seja da imensa maioria das pessoas, você não deixa de ser um pecador necessitado do sacrifício de Cristo em seu lugar. No Antigo Testamento, Cristo ainda não havia morrido por nós, por isso ainda era necessário que, na forma tipológica, os sacrifícios lá em Israel acontecessem em base repetitiva, diária e constante. Ok? Entretanto, quando Cristo vem e ele realiza o verdadeiro sacrifício, ele é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, todo aquele sistema sacrificial já não faz mais sentido. E um pouco tempo depois aqui que Paulo prega Atos capítulo 13 aqui, lá em Antioquia, o templo vai ser destruído e agora os judeus também já nem mais praticam também aqueles rituais de expiação. E agora só existe expiação através de Cristo e não mais dos sacrifícios de animais. Entretanto, o que é interessante é essa perspectiva de que a humanidade de si mesma não pode guardar a lei. E eu queria aproveitar e falar um pouco sobre isso, para arrematar um pouco sobre a nossa identidade adventista. Quem é o adventista do sétimo dia? É aquele judeu que guarda a lei e é sem pecado e é melhor do que os gentios? Não. O adventista do sétimo dia é aquele cristão não judeu que não é melhor do que ninguém, entretanto, recebeu graça de Cristo em relação aos seus pecados e busca obedecer à lei de Deus de forma cada vez mais ampla e mais profunda, sem jamais pretender estar sem pecado diante de Cristo, diante do padrão de Cristo, do exemplo de Cristo, da vida de Cristo. Ou seja,
A nossa fidelidade à lei de Deus, ela não é absoluta e perfeita, tal qual foi a obediência à lei de Deus da parte de Jesus. Tanto que, se você pegar o melhor adventista do sétimo dia, o que melhor guarda a lei de Deus, e sacrificá-lo numa cruz, o sangue desse adventista não será suficiente para perdoar nenhum pecado, para apagar nenhuma transgressão de ninguém. Veja quão grande diferença, então, entre o melhor adventista e Jesus Cristo, cujo sacrifício e cujo sangue é capaz de apagar todos os pecados de todas as pessoas na face da terra. Por isso, nós adventistas proclamamos Jesus, crucificado e ressurreto, e não a nós mesmos. O centro da nossa mensagem não é a nossa fidelidade, a nossa bondade, a transformação que Deus fez na nossa vida, que no final das contas nos tornou melhores do que todos os demais. Não funciona dessa maneira. Até porque, às vezes, com os adventistas acontece algo parecido com o que acontecia em Israel. Em Romanos capítulo 2, Paulo briga com alguns israelitas porque eles pretendiam ser melhores que os gentios, mas eles eram piores do que os gentios. Em que sentido? No sentido de que os gentios não conheciam a lei de Deus e por isso viviam em devassidão. Mas esses judeus, conhecendo a lei de Deus, ainda assim roubavam, adulteravam, mentiam, praticavam idolatria e etc. Em alguns contextos. Nesse ponto, Paulo briga com os judeus, aliás, e vindica, inclusive, gentios que, mesmo não tendo todo o conhecimento que os judeus tinham, eles eram mais fiéis, às vezes, à sua consciência e à própria lei natural que Deus colocou na consciência humana do que alguns judeus. E, nesse ponto, Paulo prega a universalidade do pecado e a universalidade do que Cristo fez em favor de todo pecador. Jesus morreu pelo gentio lá fora, mas morreu pelo judeu aqui dentro. Jesus morreu pelo não adventista lá fora e morreu pelo adventista aqui dentro. Por isso Jesus destruiu qualquer base de orgulho. Porque eu sou adventista, eu sou o melhor. Isso não é verdade. Essa não é a nossa mensagem. Dessa maneira, meus amados irmãos, eu gostaria de terminar a mensagem lendo os últimos versos aqui em Atos capítulo 13, verso 42 e verso 43. Quando Paulo prega essa mensagem, a Bíblia diz assim: ao saírem eles ali da sinagoga, etc., rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus prosélitos seguiam Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Essa é a mensagem final que eu tenho para vocês. Caso vocês estejam percebendo em si mesmos orgulho, vaidade por ser adventista, etc., se arrependam e se convertam e perseverem na graça de Deus. O que somos, assim à semelhança de Paulo, é devido unicamente pela graça. Não por merecimento, não porque somos melhores ou somos bons. Mas o que somos, somos pela graça. E por isso nos submetemos a Deus, o doador da graça. E por isso pregamos esta mesma graça aos demais. Nunca nos colocando na posição de superiores e melhores, mas sim de servos dos demais, para a salvação da maior parte de pessoas possíveis. Não teríamos nenhum prazer na perdição de todos os não adventistas e na nossa salvação. Queremos levar eles conosco e queremos ir com eles junto com Cristo para o céu. Sem exclusivismo, sem sectarismo, sem um foco distorcido, mas com foco naquele que é a graça de Deus na sua mais perfeita e pura expressão, Cristo.
Foi Cristo que mudou a vida de Paulo, é Cristo que pode mudar a sua vida. Foi Cristo que transformou Paulo de um perseguidor, blasfemo, herege, violento, maldoso, ímpio, em uma pessoa transformada, abençoada e abençoadora, capaz e disposta de sofrer pelo evangelho que ele pregava. Dessa maneira, eu termino fazendo o meu apelo. Se glorie, confie, se estabeleça unicamente na graça. Na lei não existe esta mesma base, não existe esta mesma salvação. É pela graça de Cristo que podemos ser justificados de tudo aquilo que não podemos ser justificados pela lei. Por isso somos um povo da graça. E naturalmente, por esta graça, desejamos guardar a lei da melhor forma possível, mas sempre terminaremos reconhecendo, estamos longe da perfeição do próprio Jesus. Por isso precisamos de Cristo. E é a Cristo que nós vamos nos submeter em oração nesse momento. Você tem pecado, você tem orgulho, você tem vaidade, você se acha melhor que os outros, você despreza os demais porque não são adventistas, você tem problemas na área do sexo, da violência, do dinheiro, da mentira. Qual é o problema? Seja qual for o problema, a graça de Jesus é suficiente. E eu exorto que você aceite a graça, e eu termino fazendo uma oração por todos vocês e por mim incluído, que sou o primeiro a aceitar o apelo, tá bom? Entrego a Cristo os meus pecados, clamando perdão e transformação, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou poderosamente ao nosso coração. E nós queremos entregar nas tuas mãos os nossos pecados. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Laranjeiras é pecadora, Senhor. Nós não temos merecimento. E nós não queremos justificar o pecado por causa disso. Por isso clamamos que o Senhor nos perdoe. Se tem havido orgulho, mentira, vaidade, pecado sexual, falta de fé, falta de amor, falta de confiança, maldade, em mim ou em cada um dos ouvintes. Que o Senhor nesse momento nos perdoe e nos transforme por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Também abençoe a nossa semana, a nossa família, a nossa vida financeira, a nossa saúde, e seja conosco até o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer até o dia da volta de Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, não deixem de buscar o material se vocês quiserem. N.T. Wright, Paulo, uma biografia. Que Deus abençoe a todos. Ezequiel, muito obrigado por abençoar. Você fechou dele. Ezequiel, muito obrigado por abençoar a nossa igreja. Que Deus continue te abençoando. E eu quero dizer que a Igreja de Laranjeira está com as portas e os braços abertos para você. Toda vez que você quiser vir aqui nos visitar ou abençoar-nos, será muito bem-vindo. Eu vou finalizar com um verso aqui de Filipenses 6, verso 1, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então, que essa promessa possa se cumprir na sua vida a cada dia. Amém. Um forte abraço e tenha uma ótima semana.